Eu tinha convicção de saber a história já dos quilombolas, mas eu não tinha a base certa ainda dos quilombolas, porque isso estava engavetado há muitos anos. Mas através do presidente Lula, ele desengavetou essa lei dos quilombolas. E os quilombolas são essas pessoas. Você pertence ainda, você pertence. Os quilombolas começou pela raça negra, porque a raça negra, há uns anos lá atrás, a raça negra não tinha o pessoal branco, que os europeus, a raça de gente branco, eles tinham um preconceito muito grande com os quilombolas, que eles, os interesses deles eram acabar com os quilombolas, a raça negra, né? A raça negra não tinha validade. Para eles não tinha, para eles não existia. E através dos africanos, os africanos, por essa questão, se libertaram aqui para o Brasil uma parte, para outros países, eles se libertaram de lá, dos africanos lá, porque os brancos não aceitavam a raça negra lá. E através dos africanos, nós que temos uma parte dos africanos, da raça negra lá, que tudo era, a raça lá era mais negra, a raça negra do que branco. E aí, através da princesa Isabel, houve libertação e que hoje tem um preconceito muito grande as intenções da raça negra com os brancos, que não... Ainda existe preconceito, viu? Existe. Só que não era como era lá atrás. Hoje já o negro já tem padre, negro, tem doutor, tem tudo na raça negra e nós se acha libertado. Mas ainda tem preconceito ainda, viu? Tem muitas pessoas, que é banco, eles se acham que é banco, ele ainda tem preconceito de querer prejudicar a raça negra, sabe? Aí não existe, você mais ou menos já sabe. Sim. Aí então, os quilombolas estavam no papel da libertação há muitos anos que estava. E tinha muita coisa para ser discutido entre os brancos com a raça negra. Em 11 de julho de 2006, a comunidade do Matias ela é autorreconhecida, né, pela Fundação Palmares, o que dá legalidade e subsídio para essa comunidade. Então a comunidade hoje não é desamparada, né? Ela é reconhecida oficialmente e graças às políticas públicas, né, as políticas públicas trouxe esse reconhecimento do negro, que também é uma minoria na sociedade que deve ser reconhecida, né, deve ser privilegiada. Então, para isso, tinha que ter o estudo de um antropólogo, né, que era do INCRA, e eles fizeram vinha ao local, dava uma volta no local, escutou algumas pessoas, e aí, feito um relatório, e
e encaminhado à Fundação Cultural Palmares em Brasília. E aí Brasília devolvia para a gente um registro de reconhecimento, como aquela comunidade entra dentro do critério de comunidade remanescente de quilombo, né? Então a gente recebe o documento, fica oficializado e aí é divulgado no Diário Nacional, feito todos os protocolos como era feito. Aí a partir daí a gente se encaminha todos com esse direcionamento, tendo como referência o registro. Aqui era muita dificuldade, porque naquele tempo acaba criar uma criança. A gente de baixa renda tinha que trabalhar alugado, né? Aí trabalhamos na emergência, a gente trabalhou na emergência, as crianças pequenas. A dificuldade era grande, porque a gente não tinha emprego e aqui, praticamente, digo todo, nenhum tem emprego aqui, naquela época, né? Isso que eu te falei já foi agora depois de eu já, né? Aí sim, aí criei umas crianças assim, eu trabalhando, ela trabalhando, aí depois veio esse programa do governo, como já foi do teu tempo, aí ela foi para a Bolsa Família, não que ela foi um bocado de tempo, ficou na Bolsa Família, aí depois foi tempo que eu sou mais velho do que ela, como eu disse já tudo, aí eu me aposentei, melhorou um pouco, aí foi assim que eu criei os 3 meninos, a menina e os 2 rapazes. Ó, aqui que eu nasci e me criei, permaneci até os 18 anos. Aí depois de 18 anos, aí por aqui não tinha emprego, aí eu fui trabalhar no Rio. Aí fiquei lá um tempo, mais ou menos uns 10 anos. Aí retornei e fiquei outro tempo aqui. Aí depois eu fui, arrumei a moça, me casei, construí aquela casa e fui morar ali, onde vocês já tiveram. Aí hoje minha mãe não mora aqui, ela mora em Serra Rajada com a minha irmã. Aí a casa vive aqui fechada, ninguém mora aqui na casa. Eu tenho 53 anos, nasci, me criei aqui e até hoje moro aqui. E a minha família é uma família só. Tudo é irmão, é tia, tudo é parente, tudo aqui é armatia. Quando eu digo armatia, tudo é uma família só. Aqui é tia, é irmão, é tudo. Tudo de armatia. Bom, já fizeram muita coisa aqui, né? Principalmente traz feirinha para dar os povos necessitados. Eliane corre atrás de muitas coisas. E já fizeram muita coisa boa. Fizeram aquela a associação, né, que se chama lá a Casa Fazer Bolo, a cozinha. Tu acha que já sofreu? Preconceito já. Não é porque. Bom, é pelas duas coisas. Porque tudo que acontece, os povos chamam logo os negros dos Matias. Entendeu? Então eu acho que isso é um preconceito. Com os negros, com os povos dos Matias. Isso pra mim é um preconceito. Qual foi a mão de obra que você e sua família encontraram aqui? Bom, eu te falar a verdade, nenhuma. Agora depois que foi crescendo, foi nascendo mais gente, foi fazendo mais casas, aí foi aparecendo, né? Por exemplo, eu já falei, aquele colégio, eu comecei a estudar naquele colégio desde o Otobilu, que ele é o Otobilu que fez, né? Pequenininha, colégio. Aí depois veio a associação, aí depois veio a cozinha e agora essa estrada. E a capelinha que foi o doutor Gilberto que fez. Entendeu? Pra mim, essas 4 coisas. Desde eu pequena, que quando eu acho que quando eu nasci não tinha nem colégio aqui. Aí depois veio o colégio, do colégio veio a associação, depois veio a cozinha, que é dos quilombolas que fizeram, essa capela e agora a estrada. Toda a vida o povo daqui trabalhou como agricultor. Meu pai trabalhava fora para criar a gente pequenininho. Naquele tempo não era um tempo muito bom, era um tempo ruim. Tudo que vinha era lucro, mas para te falar a verdade, era um tempo bom e a gente não sabia. Melhor, para mim, melhor do que isso agora. Para mim, melhor do que isso. Porque você não via, assim, tantos isótopos que a gente vê hoje.
Tudo que a gente comia, a comida era gostosa. Hoje pra mim não é como antigamente. Era comida na panela de barro, era muito gostosa. A gente não tinha geladeira, era muito bom. A casa era de tábua também, onde logo assim, quando meu pai e minha mãe casou, a casa não era essa casa. Depois que meus irmãos mais velhos foi pro Rio, foi que veio e mandou bater tijolo para fazer essa casa. A gente morava numa casa de tábua coberta de capim. Entendeu? Pra mim, eu sempre digo, era um tempo bom e eu era feliz e não sabia. Para o de hoje, muito bom o tempo atrás. Pai, quem sabe falar muito disso era minha mãe, mas eu sei que quando a gente assim, tá, pronto, exemplo, ela tá gripada, uma tosse, a gente faz o lambedor. Bota as ervas dentro, faz aquele tipo mel e lambedor e toma e cura. Melhor do que o de farmácia. Aí só pra encerrar, o que é que tu acha de morar aqui? Quais são as dificuldades que tu vê? Nenhuma, pra mim é ótimo. Eu não troco meu sítio por nada da cidade. Pra mim é um lugar melhor do mundo esse da gente. Foi preciso de porta aberta, minha filha, esse dia. É o seguinte, eu moro aqui, minha residência é aqui. Agora que eu desde pequeno, nunca saí para canto, só corri os 3 meses, só e pronto. Aí é o seguinte, nós criamos, minha mãe quem criou a gente. 13 filhos, ela criou sozinha, Deus, todos 13. Antes de 7 anos a gente já estava trabalhando, na roça, tudo trabalhando para manter o resto dos irmãos mais novos em casa. E então depois a gente foi se formando e tudo lá vai. E fomos cada cá procurando seu lugar, sua residência de vivência com as mulheres, casar, viver para lá. Pronto, aí foi esvaziando a casa. Aí foi tipo como foi meio, aí arrumei a moça no caseiro e fui morar lá no meu terreno. Aí fiquei, criei meus filhos. Foi 5 filhas. Foi, aí foi embora 2, tem um em João Pessoa e um aqui nos Matias, que chama Nautilde. Mora aqui nos Matias. E então, hoje eu estou por aqui, estou com 72 anos. Aí estou por aqui, acho bom meu lugar, aqui eu durmo de porta aberta, ando a hora que eu quero, chego a hora que eu quero, não tem violência, não tem nada. E os pessoal aqui, tudo se dão comigo. Tudinho aqui, ó. Os filhos, eu tenho a casa, tem 3 casas lá, a minha é do meio. Os meus filhos, eu não vou na casa nem dos meus filhos lá. De ninguém, a casa que eu venho aqui é minha. Não quiser me encontrar aqui. Tudo primeiro mesmo que são os irmãos para mim. Aí por isso que eu não quero. Aí eu gosto do meu lugar por causa disso. Eu nasci e me criei aqui no Matias, né? Estou aqui desde 1969, né? Mas aí já tinha, meus pais já residiam aqui. Meu pai é natural daqui, nasceu no ano de 43, né? Desde 1943. Minha mãe é da comunidade vizinha, né, do sítio Isidoro. Ela casou com meu pai e veio morar aqui, né? É que constituiu a minha família. Então, eu também comecei a estudar também aqui, e passei toda a minha infância e juventude aqui. Então, para falar de mim, né, eu comecei a estudar, nunca fiquei repetente, né, como se diz, nunca fui repetindo de série, e sempre gostei de estudar, né, e de participar das coisas, e logo cedo também comecei a liderar, né. Então, eu era da frente da catequese, né, mais tarde fui para o grupo de Crisma, depois fui para a pastoral da juventude, né? E aí eu caminhei, né? E aí tudo que tinha que fosse bom para mim, eu segui aquele caminho, né? Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, mas meu pai já trabalhava aqui nessa terra. Só que eu ainda comando. Eu comando aqui, comando lá, e lá onde ele está, aqui a comanda toda, sempre teve aqui um comando meu. Eu já com 7, 8 anos de idade, eu já comandava aqui os Matias, que já eu mesmo, garoto, mas eu já comandava aqueles mais velhos, quem bebia, quem fazia coisas erradas, eu já tomava a frente, eu novo tomava a frente, de chamar a atenção. Eu já venho
desde criança, que sempre aqui, tudo aqui, quem vier aqui, vem com o nome de onde mora Joaquim Matias. Porque eu já venho desde há muito tempo lutando aqui, o que existe na comunidade aqui dentro, sempre tem sido lutas minhas, eu falando, exigindo, dou fé, o que precisa, e eu sempre luto, eu falo. O meu nome vai longe, tá por longe. Então eu já fui vice-presidente do sindicato por 4 vezes, 4 gestões, e fui segundo secretário 2 vezes. Tinha muito interesse de também sair candidato a vereador por 6 vezes. Não tive êxito nem de me eleger nenhuma vez, eu não sei porquê. Só que eu sou muito curioso e eu dou fé, eu dei fé desses 6 mandatos de eu não ter sido eleito por culpas que existiu pessoas, mesmo meus companheiros, de tirar o povo de tempo, porque existe isso na questão política. De existir compra de voto e mentira, enganação, existe isso dentro da questão política, existe muita mentira e muita enganação. E eu nunca menti, nunca enganei ninguém, sempre o que eu pude falar e ainda falo hoje é de ter um compromisso sério, de trabalhar e mostrar o que o povo precisa. É muito bom eu conversar com vocês por causa disso, porque eu gosto de ver, primeiramente, analisar e planejar. O que eu vejo na frente eu faço, analiso porque tem aquilo ali e faço o plano como deve ser, como não deve. Eu sou assim, desse jeito. Eu acho que muita coisa se perdeu. Hoje se sabe há pouco quando vai para a academia, né? Para a universidade. Aí quando chega lá, ainda assim, aí vê, é um outro mundo, é uma outra coisa, e aí a gente perdeu muito. Então a juventude de hoje, ela não sabe o seu antepassado, né? Por exemplo, ele não sabe nem quem foi o avô dele, quem é o avô dele e o que foi que ele fez. Como é que ele fez? Por quê? Porque assim, eu acredito que o meu pensamento é que hoje está voltado só para a tecnologia, certo? O celular, e não tem mais aquela conversa, certo? Não tem mais a conversa e ele não quer saber. Não quer saber mais da sua história, quem foi, como foi aquele lugar, né? Então até é surpreendente quando assim acontece uma coisa, aí a pessoa se assusta, porque não sabia que aquilo ali aconteceu. Então a juventude de hoje, ela não sabe as suas origens, quem foi a sua família, de onde veio, o que ela fazia, aí não sabe. Sobre os movimentos de resistência negra, no tempo eu não tinha acesso. Então eu não sei dizer nada sobre a questão. É importante, na verdade, que todas as pessoas civilizadas tenham conhecimento da sua história, pela questão de identidade. A identidade que é construída no sujeito civilizado. Mas, dando um enfoque na questão da comunidade quilombola, é importantíssimo que cada sujeito que integra a comunidade, ele entenda e ele saiba as suas origens. Porque até mesmo através das suas origens vem a valorização da sua cultura, vem a valorização da sua história. Então, se hoje você busca uma criança no meio de uma comunidade quilombola e ela não sabe lhe explicar a origem, um adolescente, eu não vou dizer nem uma criança, mas um adolescente, ele não sabe explicar, essa questão de identidade fica frágil. E não pode existir essa fragilidade.
A nossa identidade histórica é o que move nosso ser, é o que dá para entender quem somos nós. Lá não tinha ensinamento básico. A gente pegava lá na cacimba ou nos barreiros que tinha. A gente pegava pra cozinhar. E pra beber, a gente pegava tipo assim, botava quando chovia, enchia um tonel grande com água pra ficar pra beber. E quando acabasse a chuva, que não tinha água nos tanques, a gente ia pegar na cacimba. Aí pra beber água da cacimba era meio salupa. E de barreira assim, de lagoa, essas coisas não prestava, porque os boi mijavam dentro, cavalo, essas coisas. Mas a gente pegava pra cozinhar e pra lavar roupa, essas coisas. Aí subia com uma geladeira do tamanho do mundo com o bolo na cabeça. O movimento cultural tinha aula de capoeira e aula de dança. Que era muito legal porque, tipo assim, saía pra viajar com pessoas, fazer apresentações e era isso. Bom, aí assim, esse investimento a gente já temos vários, porque assim, por exemplo, a gente tem cisterna, casa, habitação rural, por exemplo, esse prédio aqui, né, que é a cozinha comunitária. Aí a gente tem acesso a toda a secretaria do Estado, tá? Do Estado. Então, quando a gente sabe que a secretaria, tal secretaria do Estado, tem ação para essas comunidades, a gente manda, solicita por meio do documento, de ofício, que está necessitando daquela demanda. Aí a gente passa a ter a comunicação entre a comunidade e a secretaria. Uma das ações que a gente pegou do governo, do Cooperar, foi essa cozinha. Antes a gente fazia, né? Teve um projeto em 2008, que foi quando surgiu o PAA, né? Programa de Aquisição de Alimentos do Governo do Estado. Então a gente, né, um grupo de agricultores surgiu para fornecer merenda para a escola. E aí a gente, para fornecer a merenda, a gente se interessou, né? Vamos fazer bolo. A gente tinha acabado de fazer um curso, né, pelo Prodatec, e aí vamos fornecer bolo, né, e polpa, cocada e doce para as escolas, né, algumas, não era para todas, mas algumas se receberam, principalmente na cidade. Aí dentro dessa casa, aí a gente começou a fazer os bolos, né, ela está construída desde, finalizou em 2014. Pronto, aí a gente vai fazendo, mas também a gente foi se aperfeiçoando mais ainda na questão, e aí a gente, os parceiros também ajudou. Aí como é fazer? Associar o que é que a comunidade precisa. Por exemplo, a ideia do tempero era para agregar valores, né, e sabores à comida em casa. O que é que a gente aproveita, o que é que a comunidade tem, que a gente pode aproveitar e ir para a mesa. Depende, a gente usa também, né? Quando tem necessidade a gente usa. O senhor usa quais plantas? Depende agora da doença, vaivosa, para inflamação assim, leva um corte, a senhora vai, corta, saca aquela baba, bota em cima e no instante ele usa. O hortelã, para fazer o lambedor, para José da Palavra, quem tiver com catarro no peito, que gripa, fazer o lambedor com o mastruz que chama erva de Santa Maria. Aí você pega, se não quiser beber com ele, frisa ele, ou passa no liquidificador. Quando acabar, bebe ele com leite. Não tem coisa para ele não curar. O mastruz, o erva de Santa Maria. Ele cura então o tuberculose. Aí vocês tentam usar sempre... Sempre a gente usa. As coisas da terra, né? Da terra, usa, compra também, né? Farmácia aí, né? Tudo lá vai, mas usa mais da terra. Quilombo é exatamente algo que nasce como um refúgio dos escravos. Comunidade quilombola já são descendentes desses refugiados. Então a disparidade está na diferença
do tempo cronológico. Quando eu busco a palavra quilombo, eu estou falando em uma situação onde os escravos estão se refugiando, né? Estão saindo do sistema opressor, né, que viviam. Quando eu falo em comunidade quilombola, eu estou falando exatamente dos remanescentes dos escravos, né, naqueles descendentes dos escravos. É bem interessante a pergunta, porque ela tem uma importância muito grande. Porque assim, 2003, que foi a partir do governo Lula, que ele deu a visibilidade da questão das comunidades tradicionais, aquela que era pouco esquecida, né? E aí ele abriu uma brecha aí, que eu acho uma coisa bem legal, para que o governo tivesse um olhar para aquelas comunidades, né? E até voltando à questão das comunidades quilombolas, aí, por exemplo, aqui mesmo, as pessoas perguntam, não, mas lá eu nunca vi falar que teve quilombo. Não, não é que teve quilombo. São pessoas afrodescendentes que teve origem, que veio-se e ficou naquele lugar. E pela sua estratégia, assim, de local, de como, e quem passa a conhecer, você passa a conhecer a comunidade mais do que quem mora aqui. Porque você veio, conversou com alguém, a pessoa falou sobre aquilo. E outras, quem mora aqui não sabe, né? Então, aí quem foi o primeiro morador daqui, né? De onde é que ele veio, né? E como se constituiu essa comunidade? Aí o pessoal de agora não sabe, né? Não conheceu o passado. Então, é em cima desse passado que a gente sabe, então, e quando volta às conversas de antes, aí a gente sabe. Aí que essa é a importância. Aí a gente vem, que é bem importante porque eu acho assim, que o governo dá um olhar especial para a gente. A gente tem uma facilidade de entrada nos órgãos públicos, sabe? Nas secretarias, as demandas que tem lá dentro, a gente tem acesso